Vamos lá para previsões para todos os signos. Dani Petrucci já chegou. Tudo bom, Dani? Tudo ótimo. Gostei, viu? Você viu? Da lua, de tudo mais. Eu sou empolgadíssima. Trouxe até um espelho para as pessoas lembrarem que elas precisam se olhar no espelho durante o inverno. Muito bem. E como estamos quando a gente fala diretamente com os arianos? Arianos, estamos em uma semana extremamente positiva de sucesso, de vitalidade, de reconhecimento, principalmente no trabalho. Uma semana muito focada na família, no lar também. Então, enquanto ele está brilhando no trabalho, ele vai buscar ou já estará dentro de uma harmonia no lar maravilhosa. A única coisa é que algumas instabilidades podem trazer insegurança. Então, vem aquele recado. Tenha flexibilidade, não tenha exageros, né? Tenta não entrar em conflito e entender que essas nuances, esse balançar é natural e para atrair coisas positivas. Então mantenha a paciência e a tranquilidade, porque a semana está muito positiva para eles. E isso vale em todos os campos da vida, não só em casa? Em todos os campos. Em casa, em tese, vai estar em harmonia. No trabalho, no sucesso. Mas às vezes uma coisinha sai do controle, aí você já fala, e agora? Fica tranquilo, a semana está positiva. Então confia assim nessa energia pré-inverno, que eu tô batendo muito nessa tecla, porque muita coisa boa acontece antes dessas viradas de estação de ano. Vamos aproveitar então. Com certeza. Uma carta para os arianos. Arianos, não falei? Estrela. Ai, que carta linda. Essa carta, né? É a minha carta. Chegou a sua hora de brilhar, chegou a sua hora de mostrar o seu valor. Aliás, mostrar o seu valor não, é a hora das pessoas aplaudirem o seu trabalho, comprovarem o seu valor. É a colheita mesmo, é a colheita, literalmente. E é uma semana de sucesso. Então, a estrela vem dizendo que essa estrela aí no centro é você. Você é a luz, você é o sol dessa semana e tudo de melhor chega até você. Nossa. Só comprova essa carta, né? Maravilhosa. Abrace um ariano, hein? Tenha uma ótima semana. Semana dos taurinos. Taurinos, estamos numa semana bem especial também, uma semana poderosa. Eu aqui escrevo que é uma boa semana para você se comunicar, para você se expressar, mas com estratégia. Tenha estratégia para falar, não fala à toa. Ninguém fala à toa, nem papagaio fala à toa, confia. Corvo, que eu descobri que o corvo fala, é uma coisa incrível. É uma semana de autoestima, é uma semana para você não entrar, sabe quando a gente fica meio teimosa? Persistir é uma coisa, entrar na teimosia é outra. Como eu sei diferenciar, Dani? Olha, eu falo que persistir é você tentou de um jeito, não deu, você tenta de outro. E não fica lá, na mesma coisa, não deu certo, não adianta insistir. Ou você vira para outras opções, ou você vai continuar batendo a cabeça no mesmo lugar. E aí eu falo que já é teimosia, que é insistir ali. Persistir é você chegar no objetivo de formas diferentes. Tentar de outras formas, então. É isso, perfeito. E para os taurinos, prestem bem atenção na dica de ouro. É uma semana de manter a sua ética, seus valores, de ser justo, neutro, porque é uma semana que absolutamente tudo que você fizer, você vai colher. Muito bem. Mas tipo assim, papum. Tudo rápido. Tudo rápido. Bate pronto. Bate pronto. Por isso que tudo que você deseja, já planta agora. Fale coisas boas, tenha ações boas, porque você vai colher amanhã já. Agora, se você fizer o contrário, também virá rápido. Então, é um plantio e colheita mais rápido do que você imagina. Fast food. Escolha o que plantar, né? É isso. Então, é uma semana, por isso que eu falo, tem que ser ético, tem que ser neutro por causa disso. Porque se você conduzir direitinho, a colheita vai ser linda. E muito em breve. Uma carta para os taurinos. Taurinos, muito legal. O carro. Fiz um mistério agora na Foucault. Foi? Eu até falei que carta é. Gente, a carta do carro fala justamente sobre isso. Fala que tudo que você deseja você vai conquistar. Mas quem é o carro? Você. As suas escolhas vão interferir totalmente na decisão das coisas, na colheita de tudo. Então, quanto mais você entender, dar passos mais seguros, mais rápido você terá um retorno. Então, o carro fala sobre isso, tudo depende de você, da sua caminhada, do caminho que você vai pegar. Você que está no controle, né? Totalmente, você é o carro. Semana dos geminianos. Geminianos, estamos numa semana muito legal de organização financeira. É uma semana para você olhar suas finanças, entender o que dá para poupar, o que dá para investir, porque isso vai trazer frutos em breve. Então, o financeiro tem que ser olhado essa semana. Fala que
é uma semana de silêncio e é uma semana de encerramento de ciclos, principalmente ciclos antigos. O que não está te fazendo mais bem não tem que permanecer na sua vida. Estão passando por um processo já faz um tempo, né, de máscaras caírem, de sentimentos virem à tona e você falar, nossa, isso não faz mais sentido. Essa é uma ótima semana para você começar a colocar as pessoas no lugar que elas merecem na sua vida. E também não entrar em nenhum tipo de discussão, muito menos dentro do seu lar. O seu lar tem que ter harmonia essa semana, não tem que ter discussão, principalmente em relacionamento. E esses ciclos, eles vão ser encerrados como o livrai-nos de todo mal, amém? Totalmente, totalmente. Eles irão finalizar sem que a gente faça nada. Algumas vai ter que fazer, vai ter que dar umas encerradinhas do tipo, querida, eu te ligo amanhã e não ligo, entendeu? Mais ou menos isso. Mas por que é importante a palavra encerramento essa semana, gente? Porque o novo te trará bênçãos. Então, deixe o novo acontecer. Tá vindo o novo? Fala, então vem que eu quero você. Abrace, porque qualquer coisa nova que chegar na tua vida é para trazer bênçãos. Vocês precisam ter isso em mente, porque algumas coisas novas vão desafiar vocês. Então é importante que vocês entendam que é muito bom de verdade. A palavra que eu estou usando é bênçãos, não é nem coisas positivas, é bênçãos de verdade. Então valorizem trabalho e também trabalhem, olhem isso na sua casa. Na sua casa, isso é importante, porque às vezes está tendo uma mudança do seu marido, do seu filho, muito positiva e você não está pegando. Então aproveite esse momento para a bênção se instaurar na sua casa e não sair nunca mais. Amém. Uma carta para os geminianos. Ah lá. A Lua, para mim, agora para vocês, ela vem falando, para mim, eu digo na minha visão, ela vem falando sobre autossabotagem. Ela vem falando muito de um ambiente externo barulhento que atrapalha você com o seu próprio pensamento. A Lua, ela fala muito sobre ilusões. Então, a pergunta é, aonde será que eu estou me iludindo? Será que eu estou dando todo o meu potencial? Será que eu estou me limitando a uma coisa só? Abra o seu leque e olhe o mundo de uma maneira mais vasta, mais macro, mais de cima, que você vai ver que o mundo ele é muito bom para você e pode ser ainda melhor se você souber utilizar as coisas que ele traz para você. Semana dos cancerianos. Cancerianos, estamos numa semana de independência emocional, vamos dizer assim. Então, eu coloquei palavras específicas: desapego, coragem e ação. Porque é uma semana onde você vai conseguir se libertar de várias questões emocionais. Então, cancerianos já trazem esse dom da emoção, eles sentem mais as coisas, eles têm essa percepção. E essa semana você vai conseguir alinhar tudo isso, você vai entrar num equilíbrio emocional muito poderoso. Então, o que você tem que evitar? Desgaste, evite desgaste. Você sabe que essa discussão vai ser desagradável, a pessoa não vai entender, nem faz. Nem vai, não, evita discussões que não vão levar a lugar nenhum e evite expectativas. Grande parte das suas tristezas, que de repente você está me ouvindo e falando, ai Dani, mas eu estou me sentindo assim. Mas será que você não colocou muita expectativa em cima da pessoa e na verdade ela nem tem culpa porque ela nem prometeu isso. A gente que às vezes espera deles, mas às vezes ela falou demais e fez de menos. Isso tudo mostra que o seu caminho é para outro lado. Porque esse equilíbrio emocional, para você, ele vai vir de dentro para fora. Então ele vai conseguir o equilíbrio emocional sem conflito? Vai ter que conseguir. Nossa, boa sorte, canceriano. É isso, mas eu acho que eles têm mesmo jeitinho de falar. Mas é importante jamais se colocar num lugar de vítima. Porque vocês não são. Vocês são maravilhosas, maravilhosos, poderosos, incríveis. Vocês têm uma trajetória incrível. Como que vai ser vítima de alguma coisa? De jeito nenhum. O seu lugar é de rainha, de rei, de vítima jamais. Vocês não precisam disso. Então se coloque no lugar que você quer estar. E vai, enfrenta, fale com o coração que você vai conseguir equilibrar tudo. Então a palavra é, fale com o coração, tenha atitudes de amor que você não vai se arrepender. Uma carta para os cancerianos. Olha que legal. A justiça. A justiça, ela vem falando sobre neutralidade. Eu sempre falo que ela tem uma grande espada, sempre nas cartas vem, elas trazem o equilíbrio. Essa espada, ela te ajuda a abrir o caminho numa mata fechada, ela te ajuda a vencer uma batalha, mas ela pode te ferir se você não souber manusear. E como você vai manusear bem, que eu já penso na Pan. Mas como nós vamos manusear bem estas... porque é sobre isso, você fala e não dá dica? Como que eu vou lutar? É sobre isso. Então, você consegue manusear
usar bem essa espada sendo neutra e ética. Dani, o que é ser ética? Seguir o que faz bem para mim, o que vai de acordo com os meus valores. Se para você fazer isso é legal e para mim não, o problema é teu, o problema é meu, cada um no seu. Entendeu? Só que siga a sua ética, os seus valores. Não mude isso por ninguém, não deixe isso de lado por ninguém, que aí com certeza o equilíbrio emocional fica super assertivo. Você é o protagonista. Você né? é totalmente protagonista. Semana dos Leoninos. Semana dos Leoninos está assim poderosíssima. É uma semana de pensar muito bem antes de agir. Coloquei também palavras-chave que vocês gostaram da semana passada, que é equilíbrio, maturidade e paciência. É uma semana que vocês vão curar feridas antigas e que vocês vão ter muitas decisões para tomar essa semana. Muitas. E quem fala, ai Dani, eu não tenho decisão nenhuma, ótimo, agradeça, vamos viver felizes. Mas qualquer decisão financeira, e eu vou atrair para este ponto, vocês têm que pensar muito bem antes de agir. Porque essa semana, dependendo da decisão, se ela não for muito bem pensada, pode ter um pouquinho de perda de dinheiro. Então tem que ter razão, não emoção nessa hora, né? Totalmente. E pensar bastante antes de agir. E aí entra em tudo. Entra no, eu vou falar com meu marido, no meu trabalho. Avalie bem as coisas antes de você falar, de você agir, porque vocês vão enfrentar uma nuance de pessoas no alto, embaixo, aquela coisa. Então vocês têm que estar na base sólida. As pessoas podem estar virando cambalhota na tua frente. Você está sólida, maravilhosa, linda, divo, incrível e vai seguir o seu caminho. Porque boas novas chegam com o inverno para você. Então até lá é muito importante que você não perca o seu foco. Uma carta para os leoninos. Ó, já saiu duas, tá vendo? Ah lá, gente, falei. Roda da Fortuna. A roda da Fortuna, ela traz instabilidade. É só você olhar para a roda, ela vai girar. Roda faz isso, gira. Às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo, mas isso mostra que você vai ser a base dessa roda. O mundo pode estar, claro, movimento é vida, mas você precisa de um foco essa semana, de estabilidade, de pensar antes de agir, agir com racionalidade. Então pode estar tudo bagunçado no mundo, você vai estar caminhando plena, maravilhosa, 1000 cairão à direita, 1000 à esquerda e você vai desfilar na passarela. É mais ou menos isso. E lutando, né, para estar sempre em cima da roda, passar o menor tempo possível embaixo. Embaixo da roda, porque quando isso acontece, às vezes é muito difícil, pelo menos para mim, o emocional é complexo. Porque eu sou de escorpião, mas eu sou de água, né? Então, às vezes, mexe no lugar que eu fico chorona, aí acabou, gente. Por que comigo? Ah, gente, novela mexicana, sou rainha. Então, é muito importante vocês terem esse controle de dentro para fora. Semana dos virginianos agora. Virginianos, estamos numa semana de expandir, de estudar, de buscar coisas novas para te inspirar na sua própria vida. Pode ser para um trabalho, para um negócio novo, ou pode ser só para você ser feliz mesmo, fazer uma aula de dança, conhecer gente legal e se inspirar na sua própria vida. A vida tem que ter sabor, ela não tem que só ter continuidade. Ah, eu só tô caminhando. Não, tem que ter sabor, diversão todos os dias. Ai, gente, ela tá louca. Não precisa também, né, todo dia ter crises de riso, seria muito bom. Mas um dia sem alegria, já dizia o poeta, é um dia desperdiçado. Não, e todo dia tem algo positivo, né? É só a gente buscar. Pode ser uma xícara de café sentadinho assim, em paz, que gostoso. Exato. Que é. Não, e até problemas, eu tenho crise de riso com os meus problemas, às vezes eu falo, gente, eu gabaritei, entendeu? Então, aprender a rir das coisas do dia a dia e também você se organizar ou reorganizar. Cuidar dos detalhes, não é para se organizar de um jeito, não. Pegue os detalhes da sua vida e tenta organizar tudo isso. E Virginiano gosta de organizar. Adora, e é uma ótima, porque a gente vai entrar, nesse fim de semana, a gente entra no Sol em Câncer. Então, todo mundo fica mais emotivo. Então, se você não organizar antes da roda girar, você pode ser pego desprevenido lá na frente. Então, organiza seus sentimentos, a sua casa, organiza o seu trabalho, a sua rotina, que você vai ver que isso vai ser muito bom. Uma carta para os virginianos. O louco. E aí, a leveza, né? O louco, ele traz o riso fácil, a leveza, pouca bagagem. Gente, o que passou, passou, beijo, não me liga, porque não tenho o que fazer, já foi. O que eu posso controlar legal, o que eu não posso, deixa para trás. O louco, ele fala sobre ousadia, leveza e flexibilidade. E é assim que você tem que levar a sua semana também, com certeza. O que eu posso controlar, eu controlo. O que eu não posso deixar para trás, eu acho que poderia ser um mantra. E é bom ser um mantra, sabia? Porque se a pessoa repetir, ela vai entender. Porque às vezes a gente sofre por antecipação. E
e eu tava falando isso agora. Quando eu era jovem, eu falei assim, ai, gente, eu vou morrer porque eu perdi esse namorado. Hoje eu tô tão feliz no meu casamento, se eu soubesse, eu nunca teria derramado tanto de lágrima que eu derramei. Ai, o meu trabalho, hoje eu tô num lugar que eu amo. Como assim? A gente não tem ideia dos planos de Deus, da espiritualidade do universo pra gente. Então, confia na sua reza, confia no seu caminho, na sua trajetória. Semana dos Librianos agora. Então, a gente já fez uma introdução para os librianos, que é confia no processo, abraça todas as oportunidades que vierem, mas vocês precisam confiar no processo, precisam confiar na caminhada de vocês, precisam confiar em quem vocês são. Se vocês se comprometerem, se vocês focarem, o sucesso está garantido, e eu estou falando de verdade, valendo, real. Então, aonde você quer chegar? Você quer, se compromete com isso e vai. Pode ser, gente, para comprar uma blusinha, pode ser para mudar de emprego, para comprar uma casa. Se compromete que isso vai acontecer. Essa é a semana de literalmente você enraizar seus desejos na terra para que eles deem frutos em breve. Daqui a pouco chega a primavera. Hora do plantio, então. Totalmente. E é para focar. Importante, desapegar de medos antigos e evitar exageros. Equilibra, e o que é passado é passado. A gente não estava falando de barulho agora há pouco? Tira esse barulho externo, se ouve, o que é bom para você. Eu conheço pessoas que conquistaram coisas incríveis, mas elas não queriam, porque era o sonho do pai, da mãe. Então pense em você, foque no que você deseja, porque isso vai se concretizar em breve. Então a pergunta é o que você realmente quer para sua vida. Uma carta para os librianos. Olha lá, o eremita. E a luz está dentro de você. Devagar não é parando, né? Não, você não pode estagnar, mas você tem que ir com paciência e com colheita. Aonde está? A luz está onde? Dentro de você. Você já tem todas as respostas. É só focar no que você quer e ir atrás, que vai se realizar. Vocês vão daqui um pouco estar assistindo aqui e falar, a Dani falou que ia realizar e realizou mesmo. Tá muito forte isso daí. É um passo de cada vez, daqui a pouco a colheita vem. Totalmente. Semana dos Escorpianos. Estamos numa semana boa, escorpianos, uma semana de evite desperdiçar a sua energia com o que não vale a pena. Isso vale para todo mundo, pra né? todo Por favor, mundo, gente. Estampe na testa. É total, e é uma semana muito assim, tá desperdiçando energia com uma coisa que não te dá retorno, beijo, não me liga. Mas assim, é para cortar agora, é conversa furada, é lugar que você tá trabalhando igual uma maluca ou maluco e não tá rendendo, não tá dando certo, é hora de mudar. Claro, pense antes de agir. Aliás, é uma ótima semana para tudo que você for fazer, realizar com estratégia. Pense muito, muito, muito antes de agir e você estará com aquela coisa, vocês estarão vendo muito além de tudo. Então a pessoa está falando, eu tenho uma receita, você está com o bolo aqui, ó. Linda, maravilhosa, pronta. A intuição vai estar, aqui. Então é semana de veio na cabeça, ouve. Porque vocês vão estar profetizando o negócio. Nossa, que semana poderosa. Cuidado comigo, já entendeu? Mas vai ser assim. Já é bruxa, imagina essa semana. Imagina essa semana. Eu tô tentando, nem passa na minha frente, gente. Mas é sobre isso. Pense antes de agir. Por quê? O que isso quer dizer, Dani? Não é porque você tá vendo toda a verdade que ela precisa ser dita, meu bem. Seja estratégica. Eu sempre falo, coisas de proteção. Vocês usam aonde? Eu uso um colar, eu uso... É escondido que tem que usar coisa de proteção, porque se a pessoa vê como você está se protegendo, ela pode cortar isso. Então, você tem que esconder o que é de proteção, ninguém pode ver. É a mesma coisa com informação. Dependendo do que você leu, do que você entendeu, cala-te boca, como diria a minha avó. Cala-te boca. Guarda a carta e use quando for conveniente. Seja o Gambit, quem assiste X-Men, joga a carta quando for necessário. Mas só absorve e segue. Falando em carta, uma carta para os escorpianos poderosos. Olha, gente, o mago, maravilhoso. O mago fala que tudo que você toca, você transforma. É a carta do alquimista, é a carta número 1. Tem um grande... O infinito aí que fala justamente disso, fala sobre a sabedoria ancestral te protegendo essa semana, fala que tudo que você precisa está dentro de você e que você vai ter grandes revelações positivas com certeza e o que não for você vai transmutar. Então transmuta o que não está fazendo bem e corte o que não está te trazendo retorno. E bico calado. E bico calado. Semana dos Sagitarianos. Sagitarianos, estamos numa semana de transformações super intensas, principalmente nos relacionamentos. Então é muito importante ter cuidado com relacionamentos e parcerias. Às vezes você fala de sociedade, sim, mas às vezes pode ser o seu chefe.
Então, para ficar atento no trabalho também. É uma semana de grandes escolhas, é uma semana em que você vai ter crescimento, mas para ter o crescimento você vai ter que fazer a escolha. Então, o que eu preciso fazer essa semana, Dani? Equilibrar a razão e a emoção. Vai ter que achar um caminho do meio para você conquistar tudo que você deseja. E principalmente, evitar conflitos e canalizar o que você quer. Eu quero isso, então meu foco está aqui. O que eu preciso fazer para chegar? Porque também fala dessas transformações, também falam de você se reinventar. Ou seja, vai ser uma semana desafiadora. Trabalhosa, né? Desafiadora, trabalhosa, porque você vai ter a questão do relacionamento e no trabalho também. Mas no trabalho fala sobre expansão, mas fala sobre transformações para você expandir. Então é importante você olhar essas mudanças com esse olhar. Se acontecer alguma coisa, você fala, ai, não foi muito bom, mas olha com um olhar de expansão, de algo bom que está vindo, uma transformação positiva. E não esqueça o que eu estou falando, busca sempre o meio do caminho nas situações. Você está começando a ficar nervoso, respire e fala, ok, qual é o caminho do meio? Não tanto a razão e nem tanto a emoção. A semana vai ser salva pelo seu caminho do meio aí. Uma carta para os sagitarianos. Imperador. O imperador, ele fala sobre a pessoa que resolve tudo por todos, né? Que cuida de uma nação, que cuida de todo mundo. E, às vezes, é um pouco duro consigo mesma. Às vezes, também é um pouco duro nas suas relações. Então, não se cobre demais e nem cobre muito as outras pessoas. Principalmente nessa semana que vai estar com tanta coisa acontecendo, tenta ser um pouco mais leve nessas cobranças ou tente não cobrar ninguém. E, quando fala de você, pega leve também, porque para você chegar no meio termo não é só com os outros, é com a gente também. Então, cuide sim de todos, mas primeiro cuide de você, tem que ter o meio do caminho também. Então, quando eu falo de equilibrar a razão e a emoção, eu falo em todos os sentidos da sua vida. Aí é só você analisar onde você precisa disso com urgência e que vai ser sua prioridade a partir de agora que a gente está conversando. E se você não cuidar de você, não sobra nada, né? Para cuidar do outro também. Nossa, mas não sobra mesmo. Especialmente numa semana desafiadora. É isso mesmo. Capricornianos, como estão? Capricornianos, estaremos em uma semana que os relacionamentos estarão em alta. Vai trazer verdade, mas também vai trazer escuta. Então é importante você levar sua verdade para as pessoas e você escutar as pessoas também e vice-versa, senão não tem graça. E as palavras que eu trouxe foi autocontrole e consciência. Se você conseguir ter essas duas coisinhas na sua vida, você vai ter tudo. Fala que é importante você se permitir sonhar. Mas você tem que ter consciência da sua realidade também. E se ela não está do jeito que é preciso para você alcançar seus sonhos, o que está faltando para você? Falta um curso, falta um network, o que está faltando? Vai atrás disso. E quando eu falo autocontrole, é porque as pessoas vão tentar te tirar do sério essa semana. Vai ser uma semana delicada nesse aspecto. Então, todo período sempre pense, bom, eu preciso realmente ficar nervoso com essa situação? Eu preciso me envolver com essa situação? Como eu posso resolver essa situação? E vamos focar no o que é bom para você. Tem situação que você nem precisa tentar resolver porque não tem nada a ver com você. Porque vai ser uma semana bem agitada, principalmente ao redor. Então você não pode deixar essa bagunça toda, esse sobe, desce, essa mescla de emoções ficarem dentro de você. Tem que ficar fora e você tem que estar com o autocontrole em dia. Vale uma lista, né, de prioridades. Com certeza. Para você não ir cuidar do que realmente não é o topo da sua lista. Exatamente. Aí você está perdendo muito tempo e um tempo que é muito valioso essa semana. Uma carta para os capricornianos. Na verdade, o tempo é sempre valioso, né? Mas essa semana, e olha que legal. A carta da força vem dizendo que você tem todo o poder, toda a força que você precisa. Vá atrás, busque, você consegue tudo que você quer. Só que você não pode matar um leão por dia. Você tem que fazer a amizade com o leão por dia. Então, não force a barra. Tudo que você tiver que forçar, essa semana tem que ser cortada. Não pode. Nada que for forçado. Não tá dando certo, deixa para outra semana, deixa para outro dia. Não force a barra nem com você, nem com os outros, mas principalmente com você, porque você às vezes se força a um monte de coisa que você nem precisava. Troque força pro jeito, né? Isso, estratégia. Exatamente. E se não quer fazer, não faz. Pare de se obrigar, por favor. Semana dos aquarianos.
Aquarianos, estamos numa semana também de muita transformação. É importante nessas transformações. Gente, é a semana da mudança na vida dos aquarianos, literalmente. Vai transformar um monte de coisa. Então, o que você precisa fazer? Se ajustar. Vai se ajustando. Sabe aquela coisa que você... Não sei se você sabe, mas eu vou falar. Imagina que você está fazendo uma apresentação de dança e a sua fantasia começa a cair. Você vai sem fantasia, você vai colocando, faz um negocinho. Mas você não para. Mas você não para. Esse é o ponto. Você não para. Então, é importante que essa semana você ajuste tudo o que for necessário, reavalie também com todas essas mudanças o que é legal, o que não é, e busque uma base sólida. Pessoas que são base sólida ao seu redor para te dar força, mas principalmente você tem uma base sólida. Quando a gente tem uma base sólida, eu até falei, o alimento dessa semana é banana. Dependendo da banana, a raiz dela é muito profunda. Você não vai derrubar uma bananeira. Aliás, para matar uma bananeira, você tem que ser muito esperto, porque não morre. Então, tem aquela história do bambu também, que ele entorta, mas ele não cai. Porque raiz é base sólida. Essa é a semana de você enraizar para que nada te derrube até o final do ano. Uma carta para os aquarianos. Olha, que legal. Lá vem ele, o diabo. Esse diabo, né, gente? Chegou forte Chegou, né? O diabo, ele fala sobre o quê? Essa semana, principalmente para vocês, não deixe cair em tentação. E quando eu falo sobre não deixar cair em tentação, a gente estava até falando aqui agora, você já pensa na traição, já pensa também, claro. Mas sabe o que é tentação? Eu não vou levantar agora para fazer academia. Amanhã eu começo dieta. Deixa. Isso tudo é tentação. São as energias contrárias querendo que você não prospere, que você não levante da cama e que você não faça a sua vida mudar. Porque a única pessoa que vai mudar a sua vida é você. E não adianta a gente ficar culpando este ser que está aqui, porque se você quer mudar a sua vida, é você que tem que levantar e fazer acontecer. E para você criar raízes sólidas, tenham certeza que muita energia vai tentar atrapalhar, porque é muito difícil a gente conseguir se focar na gente nesse mundo que a gente vive. É muito complicado. Então foque em você e no que você quer enraizar e quem você quer que esteja ao seu lado. Vamos fechar com os piscianos? Piscianos, eu até grifei aqui que haja com calma, firmeza para proteger o que é essencial para você. Uma semana de moderação, uma semana de equilíbrio, mas é muito importante você enxergar essas questões que vão aparecer essa semana, que vão trazer um pouco de instabilidade, principalmente em relações. Essas instabilidades, elas estão vindo para te testar, porque tem que entender aonde você quer estar. Não dá para ficar em cima do muro mais. Você precisa ir em cima do muro, eu digo assim, né? Eu não sei o que eu sinto, mas você sabe o que você sente. Você não precisa tomar partido por pessoas. Você tem que tomar o seu caminho. E é sobre isso que estamos falando, sobre você e o que você quer para sua vida. E é uma semana de reajustes para que você entenda o que é essencial para sua vida. Quais são as relações que são essenciais para você? O que você faz no trabalho é essencial? E é uma semana que o amor se abre, que a questão de financeiro também abre oportunidades de trabalho para quem está procurando. É uma semana de sucesso para isso, mas você precisa entender onde você está entrando. Porque, eu vou começar um grande relacionamento essa semana, mas... E a pessoa, meio menos. Você fala, gente, tá começando por quê então? Tem que valer a pena. É isso mesmo. É uma semana de você entender o que vale a pena para sua vida e aproveitar as oportunidades que o mundo vai trazer. E nessas nuances que você vai sentir, coloque-se num lugar só e se posicione para proteger o que é essencial a você. E aí o que eu posso te dar um spoiler, que o que é essencial a você é o seu bem-estar, a sua sanidade mental. Obrigado, de nada, ninguém perguntou, mas eu já estou dando uma dica, entendeu? Cuida de você, porque a gente só depende da gente mesmo. Uma carta para os piscianos. Lá, gente, e o mundo, que na minha concepção é a melhor carta do baralho, que vem te coroar com bênçãos, com saúde, com caminhos abertos, com amor, como já foi dito, amor, dinheiro. Basta você administrar isso e nunca se esquecer que você é merecedora, que você é merecedor de todas as bênçãos do mundo. Nossa, fechamos com uma carta linda, né? Uma ótima semana para todos nós e para os aniversariantes. Temos uma carta exclusiva para você. A aniversariante já vou virar, né? Vire. Gente, não pula. Aniversariantes maravilhosos, feliz novo ciclo, feliz aniversário, feliz ano novo. A carta que vem, não dá pra ver aqui, mas é a temperança. Temperança. A temperança fala que o seu próximo ano será um ano de
equilíbrio, total equilíbrio. Razão e emoção equilibradíssimos. Isso significa o quê? Grandes oportunidades chegam para você, grandes amores. Se já tem um amor, vai ser melhor ainda. Quer casar, vai casar. Quer aquele emprego, vai conseguir. Tá buscando seu apartamento, sua casa. É um ano de realizações, mas você sempre tem que lembrar que você é a temperança, você é o equilíbrio em tudo. Siga buscando sempre o equilíbrio entre a razão e a emoção, que você vai ter absolutamente tudo realizado nesse próximo ano que se inicia. Isso que é presente, hein? Feliz aniversário, feliz novo ciclo. Maravilhoso. Temos 3 cartas, oportunidade de 3 perguntas diretas, né? Sim ou não. A primeira é com foco no amor. Vamos à resposta. Nós temos uma carta de sim, que é a carta do imperador. O imperador vem falando sim, só não pode forçar a barra demais ou querer abraçar o mundo todo com os pés. Vai devagar, mas é uma carta de sim. Segunda carta, o foco é no trabalho, promoção, viagem, é aí. É uma carta de sim, com certeza, a carta da estrela, e essa é uma das mais lindas, depois você olha que você adora essa carta. É uma carta de sim, com certeza, e olha o tamanho dessa estrela, se você tá, principalmente se você está buscando alguma coisa de dinheiro, fazendo um investimento, semana perfeita para isso. É uma carta poderosa no sim. Nossa, que linda essa carta. Ela é maravilhosa. Nossa, e finalizamos com a carta com o foco na saúde. E, gente, outra carta maravilhosa. Ai, que trio. A carta do sol. E a carta do sol vem falando sim, com certeza, abundância, prosperidade, saúde, tudo de melhor chegando para você. Depois desse sim triplo, merecemos o mantra. Podemos, diretor, encerrar com ele rapidinho? Só pra gente fechar bem esse nosso encontro, então. E aí, enquanto isso, já siga a Dani no @magiadebruxa. @magiadebruxa. Eu me abro para as transformações com leveza, coragem e amor. Maravilhoso. Tão bom começar a semana com você, Dani. @magiadebruxa. E tem também o contato para que você mande uma mensagem para Dani no WhatsApp 998 24 9730. Muito bem. Muito obrigada.